Fala pessoal, tudo bem? Bom, continuando então as nossas aulinhas de UML, vamos falar agora um pouquinho a respeito dos diagramas de sequência. Então, diagramas de sequência, né? Eles são diagramas comportamentais, então eles estão dentro da classe dos diagramas comportamentais. E o objetivo dos diagramas de sequência, pessoal, é determinar a sequência de eventos, né, que vão ocorrer em um determinado processo. Esse processo é um caso de uso. Ele identifica quais as mensagens que deverão ser disparadas, né, os elementos envolvidos dentro dessas mensagens e a ordem deles. Né. Eles são baseados nos diagramas de caso de uso, né, então eles são derivados, na verdade, dos casos de uso, e normalmente há um diagrama de sequência para cada caso de uso que for declarado ali naquele nosso diagrama de casos de uso. Ok? Então é importante a gente criar o diagrama de caso de uso. A seguir a gente elabora a especificação daquele caso de uso. E aí, em seguida, a gente então começa a gente tem os elementos apropriados, né? Também temos que elaborar os diagramas de classe para que a gente possa elaborar um diagrama de sequência. E aí até para o nosso próximo item aqui. Então, além dos casos de uso, né, o diagrama de sequência ele também depende dos diagramas de classe. Então, já que as classes dos objetos do diagrama de sequência estão descritas dentro dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no diagrama de sequência nós teremos objetos que herdarão, que serão instâncias de classes que a gente criou dentro do diagrama de classe. E aí, através desse diagrama, a gente vai alocar esses objetos e eles vão interagir então com outros objetos. Então agora eu vou estar mostrando para vocês então aqui um diagrama de sequência. Então esse aqui foi um exemplo que eu encontrei pela internet. Aqui, então a gente tem um cliente, né, temos uma tela aqui, que é a tela do computador mesmo, é um lote piloto. E aí então o cliente, olha só, vamos ver as ações aqui. Primeira ação 1, então preenche o campo CNPJ. E aí na tela ele vai, né, ele realiza alguma ação, pesquisar lote piloto, ok? Aqui dentro então do objeto lote piloto. E ele vai ser carregado aqui, né, e é devolvido para a tela aqui. Então o cliente ele visualiza esse lote piloto na tela. E aí a ação 4 aqui, ele seleciona o lote piloto. Mas assim, estou só dando uma introdução para vocês aqui, que vocês podem ver que ele é composto então por esse bonequinho, né? Aqui no caso a gente utilizou o meio para poder interagir entre essas duas coisas aí, né? Que seria o bonequinho e seria o objeto, que seria a tela do computador então. Ok? E aqui então é um objeto de uma classe que vai fazer provavelmente um controlador, né? Que vai fazer esse controle aqui, ok? E a gente tem as ações aqui indo e voltando, então a gente tem que observar essas setinhas aqui sendo apontadas para onde elas estão indo. Essa linha que vai aqui de cima até baixo aqui, e que vai também cada um desses elementos aqui, né? E a gente observa aqui que esses quadradinhos aqui que eles começam e tem fim, esse aqui já vai até o final, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso aí no momento que a gente for aprofundando a respeito dos diagramas de sequência. Então, pessoal, o que um diagrama de sequência tem, em suma? Né? Ele possui atores, ele possui lifelines, ele possui linhas de vida. Então, a gente pode até confundir linhas de vida com lifelines, mas elas não são a mesma coisa. Foco de controle ou ativação, mensagens de retorno, autochamadas, detalhes de tempo, mensagens perdidas, mensagens encontradas, portas, fragmentos de interação, uso de interação, portões ou gates, fragmentos combinados, operações de interação e variantes de estado. Caramba, professor, bastante coisa, né? Vou ter que saber isso aqui tudo para poder elaborar um diagrama de sequência? Não, você não vai precisar saber isso tudo. Inclusive, eu nem nessa aula aqui eu vou chegar a explicar isso tudo. Então a gente vai com bastante calma poder detalhar aqui é, cada, é, cada componente desses aqui dos diagramas de sequência. Provavelmente eu não vou passar por todos aqui, porque alguns chegam a ser mais avançados, então não é necessário nesse momento, e futuramente eu faço uma aula mais avançada a respeito de diagramas de sequência. Então aqui nós vamos aprender o necessário para poder elaborarmos então um diagrama de sequência, ok? Então vamos começar então pelos atores.
Então vamos aqui para o diagrams.net aqui. Ok? E vamos então dar um exemplo de atores para você. Então vamos pegar aqui, cadê? Acho que é esse aqui. Pronto, então olha só. Então aqui a gente tem um ator, que é esse bonequinho aqui. Né? E os atores que são modelados dentro desse diagrama, pessoal, eles são instâncias dos atores declarados lá no diagrama de casos de uso. Então, o que isso aqui representa? Representa uma entidade externa que interage com o sistema e solicita serviço. Então, esse ator ele não necessariamente ele precisa ser uma pessoa como uma entidade externa, ele pode ser também um outro sistema. E aí, esse ator vai ser aquele ator que vai dar o pontapé de partida para os eventos que vão iniciar aqueles processos dentro desse caso de uso. Esses atores eles são representados aqui, né, como eu já conversei com vocês, né, e aqui, abaixo dele aqui, ele não está fazendo xixi, né, isso aqui é uma linha de vida que a gente chama, mas a gente ainda não vai entrar nesse detalhe aqui, ok? Então, esse aqui então é um ator. Então aqui eu poderia colocar um nomezinho nele. Deixa eu ver se a gente consegue aqui pelo próprio Diagrams colocar aqui. Então vou botar aqui, por exemplo, cliente. E aí prosseguindo um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho a respeito dessa linhazinha aqui embaixo. Essa linhazinha ela pode ser chamada tanto de lifeline quanto de linha de vida. Só que essa linha de vida, ela vai ser, a terminologia dela vai estar correta no momento em que a gente estiver utilizando ela com um objeto aqui, por exemplo, ok? Então, como o cliente, esse ator aqui, ele vai estar interagindo durante todo o tempo com esse fluxo aqui, né? Então aqui a gente não chama de linha de vida porque essa linha aqui, na verdade, né, apesar dela não ser tracejada dessa forma, depois eu vou mostrar para vocês, ela é constante aqui. Na verdade, ela vai ser composta por isso aqui. Pronto, então olha só. Então vamos colocar aqui. E essa iteração do cliente, normalmente ela vai com esse quadradinho aqui até o final. Então aqui dentro dos objetos, pessoal, a gente tem essa linha de vida aqui. Ok? Então para objetos a gente chama de linha de vida. Aqui nesse caso, vamos dizer aqui que é o usuário aqui fazendo xixi aqui, né? Mas a gente não chama essa linha aqui para o cliente de linha de vida. Então, vou falar com vocês aqui tanto de lifelines, né, quanto de linha de vida. Então aqui, pessoal, vocês podem observar que essa caixinha aqui ela se parece bastante com a caixinha do diagrama de objetos. Mas ela se diferencia por causa dessa linha de vida aqui, então, que esse objeto vai ter aqui nesse momento. Né? Então é uma linha vertical tracejada que fica abaixo aqui desse objeto. E aí algo importante também de ser dito é que essa linha de vida aqui, ou essa lifeline, ela pode ser criada tanto no início, né, do processo, como ela pode ser também criada depois durante no decorrer, né, da execução então desse processo. E aí algo que vocês precisam se atentar é que essa linha ela precisa ter um fim, né? Então essa linha de vida ela morre. E como é que a gente representa então a morte dessa linha de vida? Com um X. Então deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Não, ele editou aqui. Então a gente pode fazer dessa forma aqui. Então eu vou pegar um texto aqui, vou pegar um X aqui, ok? E vamos colocar ele aqui, né? Deixa eu colocar um X maiúsculo aqui para ver se fica melhor. A gente depois pode dar um destaque melhor. A gente coloca um X indicando onde essa linha de vida aqui morre. E aí no momento em que esse X aqui ocorrer, dentro do programa vai ser o momento em que esse objeto ele vai ser destruído. Então vamos avançar aqui, vamos na nossa listinha aqui. Então já falamos de atores, já falamos de lifelines, já falamos aqui a respeito de linhas de vida. Agora a gente vai falar a respeito de focos de controle ou ativação. Eu já até mostrei para vocês, mas vamos entrar no detalhe disso aqui. Então, qual simbologia então que representa o foco de controle? É o nosso retângulo aqui, ok? Então, os focos de controle, eles indicam os períodos em que determinado objeto ele vai estar participando ativamente do processo.
né? Então, através do foco de controle, a gente vai identificar então os momentos em que aquele objeto está executando, né, as ações dele, os métodos dentro dele, né, e que são utilizados por um processo específico. Então, os focos de controle aqui, eles sobrepõem a linha de vida, no caso, linha de vida para ser, tem que estar aqui, né? E aí ele representa então esse momento aqui em que este objeto está vivo e está realizando alguma coisa. Então a gente representa através desse retângulo aqui sobre a nossa linha tracejada aqui, que é a nossa linha de vida. Então vamos prosseguir aqui. Agora vamos falar então de mensagens. Mensagens, pessoal, são utilizadas para poder apresentar a ocorrência de eventos, né? Então, quando o evento ocorre, é enviada uma mensagem. E aí as mensagens elas forçam a chamada de um método, né, em algum dos objetos envolvidos dentro do processo. Mas não necessariamente essa chamada ela vai representar sempre a chamada de um método. Então, por exemplo, um ator ele pode chamar um outro ator dentro do diagrama de sequência, e aí, nesse caso, né, não vai haver a chamada de nenhum método desse ator para o outro. Então, quais que são as mensagens que podem ser disparadas, né? Entre quem as mensagens podem ser disparadas? Então, as mensagens elas podem ser disparadas, então. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Deixa eu puxar para cá. Um ator pode chamar um outro ator. Então, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Ok? Então, vamos botar aqui em cima, né? Chamadas permitidas. Ok? Então, um ator ele pode chamar um outro ator. Um ator ele pode chamar um objeto. Né? Quando o ator ele chama o objeto, né? Ele vai chamar aquele objeto e o objeto ele vai disparar um método. Um objeto ele pode chamar também outro objeto. E aí, isso é uma ocorrência bem comum entre as mensagens. Então, são os objetos, eles trocando informações ali para poder realizar a execução de alguma coisa. Então, o objeto ele transmite a mensagem para o outro e solicita para aquele outro objeto a execução de um método. Um objeto, inclusive, ele pode fazer o seguinte. Então, ele pode, objeto, vamos colocar aqui, autochamada. Opa, autochamada. Então, o que significa isso? Que o objeto ele pode ser recursivo, ele realizar uma chamada para ele mesmo, ok? E por fim aqui, a gente também pode ter uma chamada de um objeto para um ator. Então, isso normalmente ocorre quando o objeto ele retorna uma mensagem para aquele ator, né? Então, o ator ele realizou uma ação e aí o objeto ele faz o retorno daquela resposta, né, apresentando os resultados então para o ator. Assim, agora eu vou apagar isso aqui, mas não se preocupem, está bem aqui, ó. Então, olha só, as mensagens podem ser disparadas de ator para ator, ator para objeto, objeto para objeto, objeto para si próprio e para um ator. Vamos voltar aqui para a nossa listinha para a gente verificar qual que é o próximo item. Mas antes, deixa eu exemplificar para vocês, então, uma mensagem. Então, olha só, aqui dentro do nosso diagrama, a gente tem aqui as mensagens sendo enviadas. E olha só, então essa mensagem aqui é o cliente envia a mensagem para a tela. Então, ele preenche o campo CNPJ. Então, olha só, essa setinha aqui, sem tracejado, com essa ponta aqui, ela pode ter uma ponta pretinha e fechada. E aí essas mensagens então estão trafegando, olha só, num sentido, no outro sentido. Então, pesquisar lote piloto, então aqui a tela, no momento em que o usuário ele solicita aquela busca, a tela então ela enviaria aqui para o lote piloto. Então, o lote piloto vai fazer a pesquisa aqui. No momento em que isso chega aqui, a gente tem o foco de controle, então. O foco de controle ele vai ser o tempo de vida desse objeto aqui, até o momento em que ele faz a devolução dessa solicitação, e aí é onde se conclui aqui a vida desse objeto. Agora vamos voltar para nossa listagem aqui. Então já passamos por mensagens e agora vamos para mensagens de retorno.
Vamos voltar aqui então para nossa telinha do diagrama. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos fazer aqui, deixa eu jogar para cá. Vamos tirar os focos de controle aqui, vamos tirar o encerramento da linha de vida. Vamos colocar aqui tela do computador, tela do terminal. E aqui, deixa eu organizar isso aqui melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui um controlador para a gente poder colocar ele aqui. Então, temos aqui um controlador. Depois eu vou explicar para vocês isso aqui. Então deixa eu colocar aqui um controlador, que eu não vou especificar para ele. E aqui um objeto mesmo. Vai ficar assim. Vamos fazer a seta aqui apontando de um para o outro. Ok. Vamos fazer a setinha da forma correta. Ok. Temos a seta aqui. Deixa eu puxar ela um pouquinho mais para cima. Colocamos aqui o foco de controle então. E aí vamos supor que essa chamada fosse para excluir um item. Então, vamos reduzir aqui um pouquinho. Vamos colocar mais uma chamada aqui. E aqui a gente vai colocar um texto, então. Vou colocar aqui, excluir item. Aqui outro foco de controle. E vamos fazer então a mensagem de retorno. Puxamos daqui para cá, vamos arrastar. E aí aqui agora ela é tracejada. E vamos colocar uma flecha. Então aqui a gente vai retornar então, esse método ele vai retornar. Se eu consigo escrever nele aqui, não consigo, então vamos aqui mesmo. Então, ID objeto. E aí um long aqui. Vou colocar aqui. Então a posição correta para que essas mensagens elas fiquem é aqui. Então o cliente chamou o controlador que solicitou a exclusão de um item. O objeto ele foi criado. Ele realizou a ação dele de exclusão de um determinado item, e aí esse objeto então ele é destruído e é o momento em que se retorna para cá. E aí pessoal, é importante falar, vocês não se preocupem ainda com a forma como eu estou desenvolvendo isso aqui. Eu não estou procurando ser completamente exato, correto, para poder ser mais didático. Então, ao final dessa aula, vai ter um momento onde a gente vai fazer a elaboração de diagramas de sequência, e aí fazendo da forma correta, utilizando corretamente tudo que a linguagem nos proporciona. Vamos prosseguir para a nossa listagem. Já passamos então pelas mensagens de retorno, e agora vamos para as autochamadas. A autochamada ela é representada por esse símbolo aqui. Temos aqui o retângulo, e aí a gente tem então esse tracejado, ele apontando para si próprio. Então eu vou apagar aqui, e aí eu poderia colocar aqui. Nesse caso aqui, vamos pensar que esse objeto ele vai receber esse excluir item, e que para poder realizar alguma validação, fazer alguma função auxiliar para poder confirmar essa exclusão do item, esse objeto ele vai chamar algum método interno dentro dele para poder realizar isso. Então essa autochamada aqui é o método
é o objeto ele chamando métodos dele. Então a gente poderia ter várias autochamadas aqui até o momento em que esse objeto aqui ele fosse excluído. Assim, as autochamadas, elas são chamadas que o objeto ele realiza aqueles métodos que estão ali dentro do escopo dele. E aí, pessoal, agora a gente vai concluir essa primeira etapa com esses componentes da UML que eu ensinei para vocês agora e vamos começar a elaborar diagramas a partir de agora com todos esses elementos que eu demonstrei para vocês. Bom, para isso vamos apagar tudo que a gente tem aqui na tela. E eu também vou precisar abrir o diagrama de classe e uma especificação de caso de uso para poder elaborar isso. Vou vir aqui então, só um instantinho. E vou seguir dentro daquele projeto para o restaurante que nós começamos. Vou abrir mais uma janela aqui. Vamos ver aqui. Diagrama geral de casos de uso. Está aqui. E o diagrama de classe. Vamos abrir aqui em outra janelinha. Temos aqui o nosso diagrama de classe. E vamos abrir também uma especificação de caso de uso. Nesse caso aqui eu vou utilizar o login. Ok? Bom, pessoal, para a gente começar a fazer a elaboração disso, a gente precisa criar uma entidade aqui dentro do nosso diagrama de classe, que vai ser o controlador e vai ser a interface. A interface vai ser o meio pelo qual o usuário ele vai visualizar, onde o sistema vai interagir com o usuário e o usuário vai interagir com o sistema, ou o ator, e também o controlador. O controlador vai ser ele que vai disparar para essas classes aqui, para os objetos criados com base nessas classes, as mensagens para que esses objetos eles executem determinados métodos. Então eu vou vir aqui novamente o UML e vou procurar aqui então as representações. Opa, deixa eu fechar esse aqui que nem precisa mais. Vamos vir aqui. Então vou buscar aqui o controlador e a interface. Então aqui nós temos a interface, que é um objeto de fronteira, e também o controlador. Cadê o controlador? Temos o controlador aqui. Ok, então vou colocar aqui interface, um login, interface usuário. Ok, e aqui controlador usuário. Ok, então é só colocar funcionário para poder ficar igual está aqui. Funcionário e o funcionário. Ok? Então vou puxar os dois aqui para próximo do funcionário. Vou ligá-los com uma linha. Deixa eu ver aqui para não fazer assim. Vou puxar ela de cá para cá. Vou apagar essa aqui. E, opa, estão ligados. Agora eu vou tirar a setinha. A ligação entre eles é essa linha. Okay? E aqui do controlador eu vou fazer a ligação com ele então com essa classe funcionário aqui.
E assim a gente tem... Opa, não ficou legal aqui. Vamos puxar para cá. Vamos só para poder deixar mais elegante isso aqui. Poder deixar aqui, deixa eu puxar para cá para eles ficarem bem alinhadinhos. Deixa eu ligar novamente aqui. Ainda assim ficou um... Vamos deixar dessa forma aqui, funcionário. Vamos então partir para a criação do diagrama de sequência. Então vou até excluir esse aqui e eu vou abrir um diagrama de sequência aqui mesmo, junto com os meus diagramas de classe. Então deixa eu colocar aqui diagrama. Só vou fazer o seguinte, eu vou criar outro, porque como eu estou deixando tudo separadinho aqui, então aqui a gente tem o diagrama de classe, aqui em outro arquivo a gente tem o diagrama geral de casos de uso, vou criar um novo diagrama mesmo, ok? Então, decidir depois, vou criar um novo diagrama, diagrama em branco, ok? Vamos então e vou mudar aqui para o landscape aqui, né, para deixar a página em formato paisagem. Venho aqui no UML e aí vou adicionar aqui então a nossa linha aqui com o ator e vamos colocar a linha da nossa interface. Deixa eu ver se essa aqui, não, essa é a do controlador. Deixa eu procurar aqui a linha da interface, pronto, do limite, ok? Vamos botar aqui, vou colocar aqui, vamos dar um espaçamento para elas que ainda vai ter a descrição entre elas. E aqui vamos colocar então a classe aqui funcionário. Dois pontos, funcionário. Ok? E aí vamos então fazer aqui deixa eu maximizar aqui novamente, deixar bem próximo aqui. E aí deixa eu colocar o nomezinho aqui. Interface funcionário. Foi isso que nós colocamos aqui. Interface funcionário, controlador funcionário, isso mesmo. Funcionário. Ok? E controlador funcionário. Então lá no nosso exemplo, eu mostrei para vocês, eu coloquei aquele quadradinho com tela, mas o formato mais adequado para a gente poder criar a interface, aquele meio que vai interagir com o funcionário e entre o sistema, aquela fronteira entre os dois, é a interface aqui. Okay? E o controlador, pessoal, ele é uma espécie de despachante. Então a interface ele vai entregar as coisas aqui para o controlador, e o controlador ele vai despachando as mensagens para aquelas para os objetos que devem receber essa mensagem. Okay? Em primeiro lugar aqui então, vamos colocar a primeira mensagem da pessoa. Esqueci de colocar aqui funcionário. Então o funcionário é a primeira coisa que ele vai fazer aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Vou colocar um texto lá para a gente não escrever no meio isso aqui. E aí eu vou utilizar a seguinte sintaxe, então. Vou colocar... Opa! Acho que ele duplicou aqui sem querer. Então, vou colocar um número. Vou colocar dois pontos. E vou colocar aqui... preencher mesmo dados de login. E aí vamos abrir e fechar aqui. E vou abrir aqui. Então, preencher dados de login. Deixa eu puxar essa interface um pouquinho mais para cá. Poder deixar bem bonitinho. E aqui a gente vai utilizar essa seta aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo selecionar ela. Vou puxar esse aqui para cima. E a seta que nós vamos utilizar é essa triangular aqui.
Algo que eu vou detalhar para vocês depois melhor, pessoal, é a respeito dessas setas aqui. Então, a setinha, quando ela é completamente cheia assim, ela significa, e com esse triângulo com a pontinha aqui, significa que essa é uma mensagem síncrona, ou seja, essa mensagem ela precisa de uma resposta, né, antes que o ator ele possa estar realizando uma outra ação. Então, eu coloquei aqui preencher dados de login e vamos colocar só realizar login, né? Submeter formulário de login. Formulário login. Ok. Está reclamando que não tem acento, vamos colocar acento. Submeter formulário login. E aí a interface ela vai falar com o controlador então. Então vamos colocar uma mensagem aqui da interface funcionária para controlador. Vamos colocar aqui a nossa caixinha indicando que esse objeto está vivo. Tá? E vamos puxar até aqui para baixo. Ok, então não podemos esquecer aqui do nosso foco de controle. Vamos adicionar mais um foco de controle aqui, dentro da interface. Aqui no controlador funcionário também. E aí agora o nosso controlador ele vai chamar então um método ele vai falar para a classe funcionário, preciso que você chame esse método aqui. Na verdade, na implementação, a gente vai criar um objeto funcionário aqui dentro dessa classe controlador e a gente vai chamar esse objeto então a partir do controlador. Então vamos ver qual que é o nome do método. Então é o login. Vamos só puxar aqui. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, pessoal. Que a gente vai precisar de mais espaço. Ok? Deixamos o nosso foco de controle menorzinho. E agora vamos disparar uma mensagem então do controlador funcionário para funcionário. E aí vamos colocar mais um texto aqui. Então, deixa eu puxar para cá. E aí vou botar aqui 1.1. E vamos colocar aqui, login. Realizar login. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Ok? Então, no momento em que o controlador ele recebe essa mensagem aqui para realizar login, ele vai tentar fazer, ele vai pegar esse objeto aqui e vai chamar o login 1.2. Vamos colocar o foco de controle aqui também, dentro de funcionário.
E aí, caso o nosso login ele seja bem sucedido, vou fazer aqui a nossa setinha, vou puxar ela para cá, opa. Como é uma mensagem de resposta, vamos colocar ela tracejada e vamos colocar a ponta de flecha nela. E vai, nesse caso aqui, a classe funcionário vai devolver o usuário. Então, funcionário, vou colocar aqui somente func para caber melhor. Vamos abrir aqui e devolveu aqui. 1.1, 1.2, ok. Mas vamos puxar agora a linha de vida aqui para baixo. Deixa eu tentar colocar essa setinha para linha de vida não, né, pessoal? Isso aqui é o foco de controle. Então vamos deixar da forma como está mesmo. Deixa eu ver se dando um zoom aqui eu consigo colocar. Não, não consigo. Então vai ter que ficar assim mesmo. Vou reduzir aqui um pouquinho para ele poder pegar aqui na pontinha foco de controle, mas vai precisar um pouquinho mais que ele vai precisar devolver para a interface. Então, vamos colocar mais uma mensagem aqui. Vamos só fazer uma coisa aqui, aumentar aqui um pouco. E vamos puxar para cá. Aí, ó, ficou melhor, né? Opa. Então, às vezes esses trocinhos dão trabalho, viu? Tentar pegar aqui. Apontamos para o foco de controle. Tentar fazer a partir daqui. Ok, e aí deixa eu ver se eu consigo descer. Não vai. Vamos deixar dessa forma mesmo, pessoal. Então, o momento em que voltou para o controlador ele vai fazer o processamento daquilo e direcionar a pessoa para aquela área interna do sistema. Então vamos colocar aqui, nesse caso aqui, é uma mensagem síncrona. E a setinha é cheia. E eu vou só corrigir aqui, pessoal. Ao invés de 1.2 aqui, vou botar 1.1.
Então, à medida que a gente anda para a direita, a gente vai incrementando os subitens dessa lista. Então, 1.1, 1.1.1. E agora aqui a gente vai receber a resposta, então. Vai ser o 1.1.2. E vamos colocar aqui, apresentar dashboard. Mostrar, né, para ficar menor um pouquinho. Mostrar dashboard. Show. Gente, mas que trem enjoado. Ok. Ficou um pouco grande demais. Vamos colocar aqui só mostrar DB. Mostrar dashboard. Reduzir aqui o tamanho. Pessoal, então olha só. Depois de ter feito todo esse diagrama, com um pouquinho de trabalho eu consegui ir um zoom aqui, um zoom ali, puxando a setinha corretamente, consegui deixar o diagrama da forma correta, as setinhas indo até o ponto onde elas têm que ir. Então, esse aqui seria um exemplo de diagrama de sequência para vocês. Então, a gente tem aqui o funcionário, ele envia o formulário de login, está aberta aquela interface para ele, ele faz o preenchimento dos dois campos lá de e-mail e senha, por exemplo, e realiza o login dele. Então, a interface que ela chama o realizar login do controlador. O controlador ele vai ter um funcionário, uma classe funcionário. Ele pode ter uma classe funcionário aqui dentro dele. E aí ele vai então chamar essa função login aqui da classe funcionário. O login estando correto, aqui a gente fez só o caminho feliz. Ele vai devolver então funcionário, vai devolver um objeto funcionário para o controlador funcionário, ok? Aqui no controlador, por exemplo, a gente poderia fazer uma autochamada ou algo assim para que ele pudesse registrar os dados da sessão, criar a sessão de usuário. Mas para manter a simplicidade eu não fiz isso aqui. E aí, no momento em que o controlador do usuário ele recebe esse funcionário, ele não recebe um objeto null, algo assim, ele faz o redirecionamento do usuário para o dashboard. Então, nesse momento aqui, o interface ele vai instanciar alguma outra coisa e vai a interface dashboard mesmo do projeto e o dashboard do usuário ele vai se abrir na frente dele. Então, aqui vocês têm um exemplo bem básico então de login a ser feito. E a gente vai trabalhar mais exemplos ainda para poder, para vocês ficarem bem craques nisso aqui. Vamos concluir esse vídeo de introdução ao diagrama de sequência por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou estar entrando em mais detalhes aí dos diagramas de sequências com vocês.